pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou fazer resenha e comentar a minha experiência de leitura de Amor e Azeitonas. Desliguei o ventilador para não dar nenhum ruído aqui e agora já tô morrendo de calor. O vídeo nem começou e eu tô morrendo de calor. Meu Deus, vocês devem estar cansados, né? De todo o vídeo eu começo reclamando do calor, mas assim, situação insuportável. Contar pra vocês que eu já li Amor e Gelato e eu gostei, assim, não muito, não foi aquela leitura assim, uau. E agora li Amor e Azeitonas. Eu já vou ser sincera com vocês, né? Deve ser por isso que ninguém assiste os meus vídeos até o fim, porque eu já começo o vídeo dizendo o quê? Eu amei e favoritei esse livro. Esse livro aqui eu vou levar pra vida, eu vou guardar no coração, assim. Gente, eu amei tanto que não tá explicado em nenhum lugar, assim, o porquê e o quanto eu amei esse livro. Fiz diversas anotações aqui, como vocês podem ver. E é o seguinte, eu li Amor e Azeitonas por causa de uma leitura coletiva de uma amiga minha lá no Instagram. Inclusive, a leitura coletiva ainda tá rolando, mas eu já acabei. Porque eu fiquei apaixonada. Eu até tentei acompanhar, eu comecei a ler depois, assim, pra conseguir acompanhar a leitura coletiva, e mesmo assim acabei antes. Por quê? Porque eu amei o livro, ele tem uma narrativa, assim, muito gostosa de acompanhar. É uma narrativa adolescente. Inclusive, eu amei o livro, eu favoritei, mas eu não tô aqui pra indicar ele pra todo mundo. Isso por quê? Eu me identifiquei muito com a personagem e eu vou contar ao longo do vídeo pra vocês por quê. Então, chegou um momento da história que eu não conseguia mais julgar se o livro realmente é bom, ele é ótimo, ou se eu tô amando porque eu me identifiquei com a história, eu me identifiquei com a personagem, e eu me identifiquei com o enredo, e eu me identifiquei com os sentimentos e pensamentos da personagem de um nível que eu não conseguia mais me desconectar da leitura, entendeu? Então, eu conversei com algumas amigas minhas que estão lendo Amor e Gelato, lá de uma outra leitura coletiva, e elas não estão gostando muito porque é uma narrativa adolescente, né? E aí elas passaram já dessa fase, não querem mais e não estão curtindo. Porque adolescente é muito intenso, é muito profundo, ele toma decisões precipitadas e tudo mais, é impulsivo. E como elas já passaram dessa fase, elas acham irritante às vezes alguns comportamentos. Então é por isso que eu não tô aqui pra indicar pra todo mundo, porque talvez você não goste. Agora, se você gosta de livro adolescente, com dramas adolescentes, aí você vai amar. Aí sim esse livro é pra você, tá bom? Eu continuo gostando, por incrível que pareça. Eu acabei de ler A Lista da Sorte, e eu acho que eu vou fazer resenha aqui pra vocês também. Comenta aqui embaixo se vocês querem. E eu amo essa narrativa, eu amo esses dramas adolescentes e eu acabo me identificando muito fácil. Não sei porquê, não me pergunte porquê, sabe? Por incrível que pareça, eu não consigo mais ler New Adult, né? Um romance adulto. Eu não tô falando de romance hot, porque vocês sabem que eu não gosto, mas de conflitos entre jovem adulto, sabe? Personagens assim da minha idade, dos 20, 25, 30 anos, que tem ali conflitos de faculdade, de sair da casa dos pais, de mudar de cidade, de começar no emprego novo, qual faculdade vai fazer, ou quando você termina a faculdade, né? Tipo eu, e você tá desempregado porque você não tá achando emprego na sua área, tipo eu. Eu não gosto de ler esse tipo de conflito, não sei se é porque eu tô passando por isso. E aí, eu não sei como resolver. E aí, quando eu leio um livro adolescente, eu sei o que vai acontecer depois. Eu sei que eles vão conseguir superar esse trauma. Eles vão seguir em frente, eles, sabe? Não sei, galera, me explica aqui embaixo. Eu já tô assim, ó, perdida aqui nas minhas reflexões, né? O fato é o seguinte. Eu gosto muito ainda de romance adolescente. E se você gosta, você vai gostar desse livro. E eu não curto, eu não tô curtindo ler jovem adulto, porque eu não sei porquê, mas a leitura não vai. Então, se você não gosta de romance adolescente, esse livro não é pra você. Mas não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like aqui, tá bom? E me segue lá no Instagram, beleza? Que eu indico livros pra todas as idades. Mas hoje nós vamos falar de Amor e Azeitonas. Em Amor e Azeitonas, nós acompanhamos a Olive, que tem 17 anos. Inclusive, Olive significa azeitonas em inglês. E aí faz todo tal sentido, né, com o título do livro em inglês. Agora, e aí eu até pensei que ia ficar só nisso, né, no fato de que o nome dela é Azeitona. E aí, esse é o título, mas não, gente, isso é muito mais profundo. Eu não vou comentar muito, porque senão pode ser spoiler, mas no livro aparece muito, assim, a explicação sobre o nome da Olive, azeitonas, oliveira,
tudo, assim, tudo. O título é muito presente no livro, e aí faz todo sentido, e eu amei essa explicação. E nós acompanhamos a Olive, como eu falei, ela tem 17 anos e mora com a mãe dela. O pai dela foi embora quando ela tinha 8 anos, e isso abalou muito, muito a vida dela. Então, ele foi embora simplesmente sem dar satisfação nenhuma e nunca mais, ele não manteve contato, ele só foi embora, entendeu? Não é um divórcio comum assim, que daí você continua mantendo contato, não. E ela se sentiu abandonada. Ela passou esse tempo todo da vida dela tentando se distanciar das lembranças do pai dela, ao mesmo tempo em que ela queria uma explicação. Por que que ele abandonou ela, né? E a mãe dela. Então agora, 9 anos depois, assim, do nada, ela recebe uma carta e uma passagem para Grécia. O pai dela querendo que ela vá visitar ele e ajudar ele num projeto secreto. E ela fica muito revoltada, muito indignada, fica com raiva, porque como assim, né? Ele abandona ela, nunca manda um sinal de vida e do nada quer que ela vá visitar ele. É assim, entendeu? E a mãe dela pega e convence ela, né, de que ela tem que ir lá, dar uma segunda chance pro pai dela, resolver essas questões que ela tem e também perguntar, né, se ela quer tanto saber por que ele foi embora, vai lá e pergunta e tenta uma reaproximação e tudo mais, e ela vai pra Grécia. Então, assim, no livro, inclusive, cada um dos capítulos, deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Vocês conseguem ver aqui? 19, que é desenho do Nosso Senhorio. E aí você tem um parágrafo ou dois aqui de uma lembrança da Olive quando ela era criança. Eu achei isso, no final do livro, isso fez total sentido. E foi genial, assim, com o enredo, sabe? Porque ao longo dos anos ali, quando a Olive era criança, depois que o pai dela foi embora, ela descobriu várias coisas, vários objetos e roupas que eram importantes para ele, que ele acabou deixando para trás. Ela perguntava por que ele deixou isso para trás. Então ela fez uma lista de 26 coisas que o pai dela abandonou, né, deixou para trás. E ela guardava todos esses objetos e roupas e tudo mais numa caixa, porque e ela escreveu assim essas lembranças, né? Tipo, ele deixou a camiseta que ele mais gostava e foi a camiseta que ele usou no primeiro encontro com a mãe dela, ou um dia que eles foram passear no parque. Ela traz essa lembrança de quando a Olive era criança, relacionando aquele objeto, sabe? E isso é em cada um dos capítulos, então são 26 capítulos. E eu achei isso muito interessante no final, porque fez total sentido pra história, sabe? E eu acho muito interessante nesse livro aqui, é que a Olive criança tinha uma lembrança do pai dela, aquela lembrança, né, aquela coisa que a gente enxerga os pais de uma maneira muito especial, como um ídolo, a gente coloca no pedestal e eles são perfeitos, eles são maravilhosos, e a gente tem uma lembrança de um momento mágico, sabe? A gente transforma uma coisa pequena numa coisa grande e mágica quando a gente é criança. Isso aconteceu comigo, é por isso que eu identifiquei muito com a Olive, porque tem lembranças minhas de quando eu era criança que pra mim eram perfeitas, maravilhosas, aquela lembrança linda, e depois que eu cresci, eu olho pra trás e eu vejo que não foi tão especial assim, sabe? Só pra mim, naquele momento foi. Mas, por exemplo, um dia no parque que eu me diverti muito e foi um dia muito especial e tava toda a família reunida e, nossa, foi muito bacana brincar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E depois de grande, né, faz pouco tempo, inclusive, eu descobri que meus pais estavam brigados naquele dia. Mas na minha lembrança de criança, foi um dos melhores dias da minha vida, sabe? Então, eu acho que a criança enxerga o mundo de uma maneira muito diferente das pessoas no geral, dos adultos, né? De uma maneira única, de uma maneira ingênua, inocente e mágica. E isso acaba se perdendo ao longo da vida, ao longo dos traumas, e se perdeu ali com a Olive, mas ali em cada início de capítulo em que ela traz uma lembrança de criança, a gente percebe isso, sabe? E a gente sente o quanto ela se sentiu abandonada depois que o pai dela foi embora, e ela quer entender por que que ele fez isso, sabe? Simplesmente é como você jogar uma coisa fora e não quer mais. E não, ela era especial, e por que que, sabe? Se ela era tão especial, por que que ele foi embora? Se ela fosse realmente especial, ele não teria ido. Mas tudo isso na cabeça dela dá aquelas lembranças infantis, entendeu? Então ela chega nessa ilha, na Grécia, em Santorini, porque o pai dela sempre quis encontrar Atlântida, a cidade perdida de Atlântida.
Inclusive no livro a gente tem uma ambientação muito rica da Grécia. Quando eu li Amore Gelato, eu me senti na Itália. E esse livro aqui não é diferente, você se sente na Grécia, você se sente andando por Santorini, e aí tem várias culturas locais e tal. É um verdadeiro, assim, livro de história, ao mesmo tempo em que tá numa narrativa... Tô soluçando. Ao mesmo tempo que tá numa narrativa de romance, né? Então não é uma coisa chata de ler. São curiosidades. E, e ela também se sente muito triste e magoada porque quando ela era criança, o pai dela disse que eles iam encontrar a Atlântida juntos. E não é isso que acontece, né? Ele foi embora sozinho pra encontrar a Atlântida e ela sentiu como se a Atlântida fosse mais importante do que ela. E ela acabou pegando até uma raiva de Atlântida depois ali que ela cresceu. E ela vai pra lá. E o pai dela ainda tá buscando a Atlântida e ele convida ela pra, né, ajudar ali nesse projeto e tal. E ela vai pra lá pra se reconectar com o pai dela. Chegando lá, né, esse é o conflito principal, é o tema principal do livro, né? E também tem alguns pequenos conflitos, assim, que são desenvolvidos ao longo da narrativa. Como, por exemplo, ela tem um namorado. Faz 2 anos que ela namora um carinha lá da escola dela, que é jogador e tudo mais, o cara popular. Só que eles têm um relacionamento, assim, que logo no começo do livro, não é spoiler nenhum, tá? É um relacionamento que precisa ser arrumado, de alguma forma. Ou já acabou e eles não perceberam e estão insistindo naquilo porque é rotina, ou realmente eles precisam ajustar, sabe? Porque ele quer fazer faculdade em Stanford e fica porque fica pressionando ela pra fazer também. Só que em nenhum momento os dois sentaram pra conversar e ela falou que não quer, entende? Então eu até entendo que ele esteja animado e fazendo planos para eles estudarem juntos na faculdade, para continuar, né, esse relacionamento e tal. Só que ela quer estudar artes numa escola renomada, assim, especialista em artes, que fica a 5.000 quilômetros de distância da faculdade que o namorado dela quer. E ela não conta isso pra ele. Então ela esconde muitas coisas. Ela esconde até que o pai dela foi embora. Ela esconde os traumas e, tipo, eles estão juntos há 2 anos e ela ainda não contou pra ele que ela tem pesadelos com água. Isso também não é spoiler, porque logo na primeira frase do livro é ela acordando de um pesadelo, porque ela sempre sonha que tá se afogando e tal. Então, sabe, é um relacionamento ali em que não há uma troca de comunicação, não há uma troca de sentimentos, porque a gente conversa, né, sobre traumas, sobre coisas, assim. Já é 2 anos que eles estão juntos, então seria normal eles conversarem, ter conversas profundas. Então, como ela esconde muita coisa dele, ela não se sente ela mesma e é um relacionamento, assim, que não há uma troca, de certa forma. E então ela vai pra Grécia e deixa ele lá. E nesse meio tempo que ela vai pra Grécia, ela pensa, não, eu vou resolver isso. Né? Ela tem que resolver esse relacionamento dela. E ela chega na Grécia e encontra quem? O Theo, que é um adolescente também, que ajuda, ele é ajudante, ele é auxiliar do pai dela nessa descoberta por Atlântida. Ele também, ele acredita em Atlântida e ficou animado e tal. E ele tá ajudando e ela conhece ele. E logo de cara, eles sentem uma atração muito forte um pelo outro. E ela se sente bem ao lado do Theo. E ela começa a conversar com ele sobre assuntos que ela nunca conversou com ninguém. Então ela consegue se abrir totalmente com ele. Pelo fato de ele conhecer o pai dela, então ela conversa muito sobre o pai dela, coisa que ela nunca fez com ninguém. Então eles têm uma relação ali muito sincera um com o outro. Ao mesmo tempo em que não é só amizade, porque ela sente atração por ele, uma coisa que ela nunca sentiu por ninguém, sabe? Aquela conexão, aquela coisa assim de que ela quer beijar ele. Só que ela tem namorado, então eles ficam só na amizade. Só que ao mesmo tempo ela fica meio balançada, sabe? Ela não quer ficar balançada, mas ela não tem como controlar o coração, entendeu? Então isso também é um outro conflito que tem no livro. Ela chega lá em Santorini e o pai dela é sócio junto com a mãe do Theo de uma livraria. O que aí nós leitores já gostamos, porque cita vários livros ali, tipo Ana Karenina, que eu acabei de ler, né, galera? Fiquei muito feliz por esse livro ser citado. E outros livros ali também. Então, é um ambiente, assim, que eu acho que nós leitores adoramos. Tem aventura, tem romance, tem conflito familiar. Eu amo o drama familiar. E eu me identifiquei muito com a personagem, muito com os conflitos internos dela.
Então é por isso que chegou uma hora em que eu tava tão ligada à história e aos conflitos e aos pensamentos e sentimentos, ao turbilhão de emoção que ela tava sentindo, que eu já fiquei incapaz de julgar se esse livro realmente é bom ou se é porque eu me identifiquei muito, entendeu? Mas eu indico pra quem gostou da temática, né? Você chegou até aqui, agora você já entendeu qual é o resumo da história. E se você gostou, se interessou e quer saber o final disso tudo, então você vai gostar de ler. Porque esse livro aqui é maravilhoso. Eu gostei muito mais desse do que Amor e Gelato. Agora eu vou ler Amor e Sorte. E eu, assim, não tô criando expectativa que seja um livro melhor, sabe? Eu acho que esse daqui vai ficar como o meu favorito. Eu favoritei lá no meu Scooby. Inclusive, me siga no Scooby, que é muito legal de me acompanhar lá. Eu sempre solto uns surtos, assim, enquanto eu tô lendo. E me siga no Instagram também, que eu faço várias indicações por lá. Então, eu acho que é isso. Eu não quero contar mais nada. O que deu com a minha luz aqui? Eu não quero contar mais nada, porque senão pode ser algum spoiler pra vocês. Mas se você se interessou de verdade, eu indico esse livro porque eu amei. E ele vai se tornar um dos meus favoritos. Eu fiz várias marcações, né? Já falei pra vocês. E eu não... Ai, ó, gente, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra comentar. É porque eu tinha tanta coisa pra falar desse livro, mas eu tenho medo de dar spoiler. E aí depois se eu fecho o vídeo, e aí eu lembro o que eu ia comentar. Não sei, né? Mas eu, enfim, acho que eu já comentei tudo que eu tinha pra comentar. Esse vídeo já ficou longo, provavelmente você nem assistiu até aqui. Tô falando sozinha. Mas se inscreva no canal, deixe seu like e me indique algum outro livro adolescente, porque eu tô nessa vibe e eu tô devorando tudo. Beijo e tchau!